Era uma vez uma família chamada Eletricidade. Sua história remonta ao século 6 a.C., tendo início na Grécia Antiga. Ela é dividida em 3 grandes tribos: tensão, corrente e resistência. Por séculos, elas vêm travando batalhas épicas. A tensão, a mais velha, sempre cria situações forçadas, obrigando o irmão do meio, a corrente elétrica, a seguir o que ordena. Todavia, a irmã mais nova não aceita as ordens do mais velho, pois o acha um tirano. Ela é a que sempre luta contra. Ela é a resistência. E aí pessoal, Marques aqui com vocês em mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a primeira lei de Ohm. Num posterior vídeo falaremos sobre a segunda lei de Ohm. Na primeira lei, a gente precisa entender algumas definições para então poder entender de fato o que é essa lei de Ohm. Então a gente tem aí basicamente 3 grandezas elétricas. A primeira é a tensão, a segunda é a corrente e a terceira é a resistência. Cada uma delas tem um símbolo e uma unidade. A tensão elétrica tem como símbolo o V maiúsculo e a unidade é o volt, representado também pelo V maiúsculo, ou seja, o símbolo e a unidade são iguais. A corrente elétrica é representada pela letra I. Em contrapartida, a unidade é o ampere é representado pela letra A maiúsculo. A resistência elétrica é representada pela letra R maiúscula e a unidade é o ohm, que é dado em Ohm, esse símbolozinho que significa aí, que é uma letra grega, vem do grego, que significa ômega. Então, como vocês já viram na história, né, dos 3 irmãos aí da batalha épica, essas 3 grandezas são as principais que nós vamos estudar na eletricidade. Então, o que é a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm vai relacionar para a gente quem é tensão, resistência e corrente, como é que eles se relacionam. Então a gente tem que a diferença de potencial, ou seja, a tensão, se você olhar na figurinha aí, é esse em amarelo que está empurrando o ampere, a diferença de potencial é diretamente proporcional ao produto da resistência pela corrente. Então a gente tem uma fórmula matemática que vai resumir isso. Qual é essa fórmula? V, que é a tensão, é igual a R vezes I. Então, R é a resistência e é a corrente. Se você analisar a figura, você vai ver aí que a tensão, o que está em amarelo, ela empurra a corrente. Quem é que impede essa passagem da corrente? É a resistência, que é dada em Ohm, que é o bonequinho vermelho. Então, a gente vai ter a corrente é impulsionada pela tensão e a resistência se opõe a essa variação da corrente. Então, a gente vai ter aí que isso é de forma proporcional. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Ou seja, se o vermelhinho estiver puxando muito, aquela tensão não vai conseguir empurrar tanto a corrente elétrica. Se a minha tensão, que é esse volt, o amarelinho, for muito forte, muito grande, ele vai conseguir empurrar mais a corrente. Ou seja, são grandezas diretamente proporcionais. Então a gente vai ter que na primeira lei de Ohm, né, como vocês já viram, que a gente sabe que é V igual a RI, como é que isso funciona se a gente fosse imaginar em um gráfico? Imagina que eu tenho um circuito qualquer e por ele está passando uma corrente elétrica. Então, essa corrente elétrica ela vai aumentar conforme eu aumento a tensão. Isso é ser diretamente proporcional, ou seja, vai formar uma reta, certo? E essa reta a gente pode enxergar da seguinte forma, que ela vai seguir, obviamente, né, o V igual a RI, e a gente vai ter 3 situações, que é as situações em que eu quero a tensão e já tenho resistência e corrente, então fica V igual a RI, como a fórmula já é apresentada. A gente tem a segunda situação, que é quando eu quero a corrente, então eu preciso já ter previamente a tensão e a resistência, então se eu isolar o meu I na equação, fica I é igual a V sobre R. Se eu quiser a resistência, olhando para esse gráfico, eu posso dizer que a resistência é a razão entre V e I. Então, a gente vai ter que, isolando a resistência, nós teremos V sobre I, que se você observar vai ser a inclinação dessa reta, porque é o eixo Y dividido pelo eixo X. Então, existe uma forma de você memorizar essas 3 formas que eu acabei de apresentar, certo? Então, esse triângulozinho bem famoso, esse triângulo da primeira lei de Ohm. Então, se você quiser encontrar a tensão, você cobre a tensão com a mão e você vai ver que o V é igual a R vezes I. É o que sobrou embaixo, R do lado do I, R vezes I. Mas se eu quiser descobrir quem é a corrente, se eu cobrir a corrente, eu vou ter que a corrente é igual a V sobre R, como está mostrando na figura.
E se eu quiser descobrir quem é o R, a gente pode ver que vai ficar V sobre I. Então, R é igual a V sobre I. Então, isso é uma formazinha prática de você memorizar essas fórmulas. Mas se você aprender que V é igual a R vezes I, alguns livros de física mostram U no lugar do V, é a mesma coisa, diferença de potencial. Se você aprender que V é igual a R vezes I, você consegue chegar tanto a I igual a V sobre R, quanto R igual a V sobre I. É só isolar numa equação. Então, vamos ao primeiro exercício. Um resistor de 100 ohms é percorrido por uma corrente elétrica de 20 mA. E aí a gente já sabe o quê? Que o mili, conforme eu já havia falado em aulas anteriores, ele vale 10 a menos 3. Então nós temos que esse resistor de 100 ohms, percorrido por uma corrente elétrica de 20 mA, ou seja, a resistência R é igual a 100 ohms. E a corrente que é fornecida, a corrente representada pela letra I, é igual a 20 mA. Só que nós sabemos que o mili é igual a 10 a menos 3. Então, o que é que a gente quer descobrir? Ó? A questão pede a gente aí, determine a DDP entre os terminais do resistor. Ou seja, ele quer saber quem é a tensão. A gente sabe que V é igual a R vezes I. Então, o meu V vai ser igual a R, que é 100, vezes I, que é 20, vezes 10 a menos 3. Então, vai ficar V igual, quem é 100 vezes 2? É 200, com mais um zero, 2.000. Vezes 10 a menos 3. Quando é 10 a menos 3, está multiplicando, você pode cortar ele com 3 zeros, que é a mesma coisa de dividir por 1.000. Então, o meu V vai ser igual a 2 volts. E aí a gente vai ter como resposta a nossa letra A. Né? Então, V é igual a 2 volts. No exemplo 2, no exercício 2, nós temos um resistor ôhmico. A gente vai entender melhor o que é isso depois desse exercício, o que é um resistor ôhmico e o que é um resistor não ôhmico. Ou seja, esse resistor é um resistor ôhmico que é submetido a uma DDP de 40 volts. Então, o que é a DDP? É a tensão. Então, esse meu resistor, ele tem uma tensão de 40 volts. Ele é atravessado por uma corrente elétrica, ou seja, a corrente I é igual a 20 A. Atravessado por uma corrente de intensidade de 20 A. Quando a corrente que o atravessa foi igual a 4 A, ele quer saber, isso aqui é 1 e 1. Quando a corrente que o atravessa, I2, foi igual a 4 A, vou chamar aqui de V1 também. Quando a corrente que o atravessa 4 A, a DDP em volts nos seus terminais será, ou seja, quem é V2. Perceba que nessa questão, ele fala que a resistência é ôhmica. Isso, como a gente vai ver daqui a pouco, significa que essa resistência ela não vai variar com o aumento da resistência, não vai variar com a temperatura também. Então, o que é que a gente tem que descobrir? Ó, eu sei, através desse caso, dessa primeira situação aqui, eu tenho como definir quem é a resistência. E a resistência ela vai ser igual tanto para essa situação 1 quanto para a situação 2. Então, a gente pode descobrir quem é a resistência aqui nessa situação e depois substituir aqui, descobrir quem vai ser o nosso V. Então, vamos descobrir primeiro quem é o R. A gente sabe que R é igual a V dividido por I. Então, o meu R vai ser V, que é 40, dividido por 20, que é a corrente. Então, R vai ser igual a 2 ohm. Pronto. Então, já que a gente sabe quem é o R, eu quero saber agora quem é o V2. Meu V2 vai ser R vezes I2. Então, V2 vai ser igual a R, que é 2, vezes o meu I2, que é 4. Então, V2 é igual a 8 volts. 8 volts, também a letra A. Então, como eu estava dizendo a vocês, a gente vai ver agora o que é essa resistência ôhmica e essa resistência não ôhmica. Então, a gente vai ter basicamente essas duas situações. A primeira situação, nós temos aí uma resistência ôhmica, então a gente vai ter uma proporcionalidade, ou seja, ele vai ser representado por uma reta. Então, a gente vai ter que a resistência ela é constante. Então, se eu pegar em qualquer ponto da reta,
o V sobre 1, o V1 sobre I1 é igual ao V2 sobre I2. Então, qualquer ponto que eu pegar dessa reta, eu vou ter a mesma inclinação, que é a minha resistência. Agora, se eu pegar uma situação em que a resistência não segue proporcionalmente, ou seja, como vocês observam aí, a gente vai ter uma curva. Então, nesse caso, a gente vai ter que o V1 sobre I1, ou seja, a resistência no ponto 1 é diferente da resistência no ponto 2, porque V1 dividido por I1 é diferente de V2 dividido por I2, porque se você observar não é uma reta. Se fosse uma reta, sim, não sendo reta, então ele não vai seguir. Então a gente vai ter que o R1 é diferente do R2. E vamos ver agora esse exercício aqui, o exercício número 3, para a gente entender como é que acontece esse tipo de situação. Na figura ao lado, temos o gráfico da tensão U, ou V, como eu falei, tanto faz, aplicada a um condutor em função da intensidade da corrente I que o percorre. Determine o valor da resistência quando a tensão vale 20 e quando vale 60 volts e em seguida marque a alternativa correta. Ou seja, a gente vai precisar saber qual é a resistência no ponto 24 e no ponto 66. Então vamos ver aqui, ó, vamos analisar. A gente tem que, para esse primeiro ponto, eu chamei de V1, que é quando a tensão é 20 volts, a gente vai ter esse ponto marcado em laranja aí. Então, esse é o primeiro ponto, a gente tem 20 volts, 4 amperes. O segundo ponto que a gente vai ter, ó, vai ser o 60, que vai resultar na corrente de 6 amperes. Então, a gente vai ter aí essas duas situações. Como é que a gente faz, então? Para o R1, a gente vai ter que a resistência é V sobre I. Então, é 20 sobre 4, que vai dar 5 ohms. Na segunda situação, a gente vai ter 60 dividido por 6. 60 a tensão e 6 a corrente. Isso vai resultar em 10. Então, a gente vai ter aí que a resposta correta é a letra B. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar se você gostou dessa historinha no início. E se você também tiver alguma pergunta, pode deixar aqui. Eu vou deixar também aqui um link na descrição do vídeo com algumas questões do Google Forms. Então, se você está afiado mesmo, queria que você clicasse e respondesse, tá? Então, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!